Paz, meus irmãos, tudo bem? Henrique Oliveira aqui. E olha só, hoje o assunto é escatologia. Um dos assuntos que eu mais amo debater, conversar, expor, pregar dentro da teologia é a escatologia. Então hoje a gente vai aqui ler os textos, mostrar como os textos estão escritos, tá bom? Para a gente tentar entender, afinal de contas, a igreja fica na grande tribulação ou a igreja é tirada, arrebatada antes da grande tribulação. Primeira coisa a dizer, eu sempre criei que a igreja não passa pela grande tribulação. Eu fui ensinado assim desde pequeno, sempre ouvindo pregações, na escola dominical fui ensinado assim, e já vai uma crítica aí, né? A gente sempre é ensinado um modo de pensar. Nunca nos mostram todos os lados para que a gente possa entender, né? Procurar entender os textos bíblicos. Sempre foi me apresentado uma vertente, um único posicionamento. E nesse posicionamento eu passei grande parte da minha vida até que eu comecei a estudar a Bíblia, até que eu comecei a ler os textos. E uma simples leitura dos textos pode fazer você mudar de ideia, tá bom? Olha só, eu não quero criar polêmicas com esse texto, tá? Não quero expor. A gente vai ouvir aqui, vou passar para vocês uma pregação, um trecho de uma pregação que está circulando na internet, que foi pregada lá nos Gideões Missionários, tá? Tem duas falas de dois pastores que me chamaram muita atenção. Uma delas é essa aqui, ó. A igreja cresceu, entre aspas, abre aspas. A igreja cresceu bastante. Os anos se passaram, mas cresceu também o número de falsas doutrinas. Preste atenção. Cresceu o número de falsas doutrinas, tá? Nossos púlpitos se encheram de pregadores famosos, mas que pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então veja só, é uma falsa doutrina, ou seja, são falsos ensinadores, falsos pregadores que ensinam um falso ensinamento que a igreja passa pela grande tribulação, tá? E o outro pastor, esse foi um pastor, tá? E o outro pastor a gente vai discorrer aqui o trecho da mensagem. Com isso, eu não quero expor pastor, não quero falar mal de pastor, mas veja, quando alguém fala que você ensina uma falsa doutrina, a pessoa tem que mostrar na Bíblia isso, né? Então, essa é a ideia desse vídeo. Ouvir a palavra que foi pregada e analisar com a mensagem que está escrita nos textos bíblicos. Tem estômago para isso? Tem coragem? Então, vem comigo, vamos analisar os textos, a mensagem pregada com os textos escritos. Bom, eu vou dar play aqui, a gente vai ouvir um trechinho da mensagem. Tem gente anunciando para a igreja que a igreja vai passar pela grande tribulação. Certo, tem gente anunciando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Esse trecho que foi divulgado, que foi postado, a gente consegue rebater tudo que foi falado, tudo, exatamente tudo que foi falado, a gente consegue rebater com textos bíblicos. Esse vídeo começa com essa pérola. Tem gente anunciando que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Vamos lá. Tem gente anunciando para a igreja que a igreja vai passar pela grande tribulação. Sim, eu sou um deles. Tá? Por quê? Por que eu sou um deles? Porque é o que a Bíblia diz. Veja o que Jesus diz. Olha só, é Jesus dizendo. Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30. Jesus, tá? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aí muitos pastores, veja só, aí o texto está dizendo que Jesus disse
que imediatamente a tribulação daqueles dias, imediatamente após a tribulação daqueles dias, que aparece no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus dizendo que vem depois da grande tribulação. Mas é interessante que alguns pastores usam aquela velha, não é desculpa, usam o argumento que esse texto é para judeus, porque Mateus foi escrito para judeus, e a plateia de Jesus nesse momento do sermão escatológico é de judeus. Mas veja só, se essa mensagem de Jesus é para judeus, porque está em Mateus, e porque a plateia é de judeus, o Sermão do Monte, então, também é só para judeus. Se o Sermão do... Como que a gente pode anular o Sermão do Monte para nós, para nossa vida? Porque está escrito em Mateus e porque a plateia era de judeus. Não se aplica. Esse texto não pode ser só para judeus. Esse texto é o sermão escatológico de Jesus, anunciando. Os discípulos perguntam: Senhor, quando essas coisas vão acontecer e qual é o sinal da tua vinda? Aí Jesus fala: olha, vai acontecer guerras, terremotos, fomes, mas ainda não é o fim. Aí ele vai vir uma grande tribulação, e imediatamente a tribulação daqueles dias vem o sinal do Filho do Homem. Então o argumento que é só para judeus, ele não cabe aqui. Ele não cabe. Ninguém em sã consciência vai dizer que o Sermão do Monte é só para judeus. Então o argumento que é só para judeus, se for aqui em Mateus 24, o Sermão do Monte também é só para judeus. E logicamente que não é, né? Aqui Jesus está sendo enfático e não tem como negar. Interpretar que Jesus só disse isso para os judeus é colocar no texto o que o texto não diz. E entre o que foi pregado lá nos Gideões e o que a Bíblia diz, eu fico com o texto bíblico. E eu fico com o que Jesus diz, tá bom? E você? Com quem você fica? Com a palavra pregada? Ou com o que Jesus diz? Ou com a palavra escrita? Tá bom? Vamos seguir aqui? Vamos seguir vendo aqui? Então quer dizer que eu estou me preparando para encontrar com o anticristo? Eu estou renunciando, estou levando uma vida diante de Deus para me encontrar com o filho do capetão. Eita. Não, meu querido pastor. Eu não estou me preparando para encontrar com o anticristo. Isso é um outro espantalho que criam para ficar batendo. Não, quem crê que a igreja passa pela tribulação não espera Jesus, espera o anticristo. Infelizmente, isso aí são coisas que as pessoas ficam repetindo. Nenhum servo de Deus espera anticristo, tá bom? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Nós esperamos Cristo e ansiamos por ele. Mas vamos ao que a Bíblia diz. E é impressionante como os pastores ignoram esse texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3 diz assim: Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: Irmãos, Jesus já falou lá em Mateus, 24, agora o apóstolo Paulo está falando. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Aí ele vai dizer assim, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Não deixe que ninguém, nem pregador famoso, nem qualquer pastor, não deixe que ninguém os engane. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Antes daquele dia, que dia? A vinda do Senhor e a nossa reunião com ele. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Veja, meu querido pastor, não somos nós que falamos que o anticristo vem antes da vinda de Cristo. É a Bíblia, foi o apóstolo Paulo quem disse. Jesus falou que é depois da tribulação que ele vem. O apóstolo Paulo fala, antes da vinda de Cristo vem o anticristo.
E aí, ficamos com o que o pastor disse, com o que o pastor pregou, com o que o pastor ensinou, ou com o que a Bíblia diz? Sim, irmãos, antes da vinda de Cristo, vem o anticristo. Então, não deixe que ninguém os engane de modo algum, disse o apóstolo Paulo. Não deixe que ninguém, pode ser quem for, não deixe que ninguém os engane. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos lá, vamos continuar vendo o vídeo aqui. Então quer dizer que eu estou me preparando para encontrar com o anticristo? Eu estou renunciando, estou levando uma vida diante de Deus para me encontrar com o filho do capetão. Veja que a gente consegue rebater todas as falas com texto bíblico. Nós não renunciamos às coisas do mundo por causa de... para encontrar com o capetão, como ele disse, né? Nós renunciamos às coisas que o mundo oferece porque é o que Cristo espera dos seus filhos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 e 8 diz assim: porque Deus não nos chamou para impureza, mas nos chamou para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. E em outro texto, em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós renunciamos porque nós obedecemos a Cristo. Renunciamos por amor a Cristo. Renunciamos porque Cristo também fez isso por nós. Filipenses 2, versículo 5 ao 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós obedecemos, nós renunciamos, porque nós amamos a Cristo, porque nós entendemos o sacrifício de Cristo. É por isso que nós renunciamos. Nós renunciamos por amor ao nosso mestre, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Essa escatologia não se sustenta. Porque se a grande tribulação dura 7 anos, então eu sei que Jesus volta nesse período. Certo. Vamos lá. Essa escatologia não se sustenta porque a gente sabe que Jesus volta depois de 7 anos, enfim, volta nesse período, né? Agora eu vou deduzir, né, que ele deve estar falando ou se referindo ao texto que fala que Jesus vem como ladrão da noite, né? Eu vou deduzir porque aqui ele não está apresentando o texto, ele só está falando, né? Então eu vou deduzir que ele deve estar falando sobre o texto que Jesus vem como ladrão da noite, ou aquele texto que o dia e a hora ninguém sabe, né? Para falar que a gente não sabe, né? A gente não tem ideia. E realmente, o dia e a hora ninguém sabe. Mas vamos aos textos? Vamos ler cuidadosamente os textos. Mateus 24, 33 ao 39. Diz assim: assim também, quando vierem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Agora vamos lá. Jesus diz que sua vinda será como nos dias de Noé. Beleza? Em Gênesis 7, 9 diz assim: vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. Vieram quem? Os animais, 7 casais de cada espécie, também entraram na arca, Noé e toda a sua família, beleza? Agora vejam só os sinais, tá?
Profecia sobre o dilúvio, construção da arca, animais entrando na arca, família de Noé entrando na arca, todos os sinais, né? E no versículo 7 do mesmo capítulo, no versículo 10 do mesmo capítulo 7, diz assim: E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Assim será a vinda de Cristo. É o que Jesus diz. Agora, vamos ver o famoso texto que Jesus diz, que Paulo diz que Jesus vem como ladrão na noite, né? E é óbvio que um ladrão na noite ninguém espera, certo? Mas vamos ao texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 2. Paulo diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Um ladrão à noite, né? Aí você diz assim, tá vendo, Henrique? Não tem como saber, o pastor que está pregando está certo. Agora lembre-se que a leitura não acaba no versículo 2. E é impressionante também, como nunca passam do versículo 2, né? É sempre até o 2, ou só o 2 que citam, né? E esse é o problema de pegar só um texto e criar uma narrativa em cima do texto. Gente, é só ler a sequência. O apóstolo Paulo não está falando que a vinda é surpresa, que é uma vinda secreta, surpresa para a igreja, não. No versículo 4 e 5 diz assim: Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. O dia do Senhor vem como um ladrão, vai ser uma surpresa, vai ser um grande espanto para quem? Para quem está fora da arca. Para quem estava fora da arca, foi uma surpresa o dilúvio. Porque o dilúvio veio e os levou a todos. Mas Noé e a sua família já estavam esperando o dilúvio. Assim como eu e você, que somos igrejas do Senhor, estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Esse dia não vai ser para nós uma surpresa. Nós já estamos esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja como dá para rebater todas as falas com textos bíblicos. Bom, agora vamos seguir aqui acompanhando o vídeo. Então fica previsível a volta. Fica previsível a volta. Ou ele volta no meio, que é os imensos tribulacionistas, ou volta no final, que é o pós-tribulacionismo. A volta fica previsível. Quem é que vai andar torto? Tá. Quem é que vai andar torto? A premissa aí é a seguinte: logo sei que começou a grande tribulação, então Jesus vai voltar, sei lá, daqui a um período de 7 anos, como ele fala aqui, né? Então, começou a grande tribulação, então eu sei que Jesus vai voltar, o que eu vou fazer? Eu vou me consertar. Sério mesmo que vocês acreditam que será simples assim? Então, se Jesus volta depois da grande tribulação, vivo minha vida de qualquer jeito hoje, quando começar a grande tribulação, eu me converto. Então você pensa que pode enganar o Deus criador dos céus e da terra? O Deus que sonda a intenção do coração do homem? É esse Deus que você quer enganar? Você acha que você vai viver uma vida de pecado hoje? E quando começar a grande tribulação, que vai ser um período mais difícil da humanidade, você simplesmente vai se voltar para Jesus? Você mesmo vai converter o seu coração, se arrepender dos seus pecados sozinho? E você vai ser aceito por Deus? Quem é igreja, quem é servo de Deus, ele dá valor ao sacrifício de Cristo. Ele não vai ser surpreendido por uma grande tribulação. Ele não vai ser surpreendido por um anticristo. Não, ele já vive uma vida de santidade. Mas veja só, ele fala aqui que então fica previsível, então quem não vai se arrepender, né? Mas a Bíblia também tem textos sobre essas pessoas nesse tempo. Vamos ver se elas se converteram? Bora pro texto. Apocalipse 9, versículo 20 e 21 diz assim: O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Quem não é igreja santa hoje, quem não persevera hoje,
que as coisas são extremamente fáceis para nós? Você acha que vai conseguir perseverar quando as coisas apertarem? Escatologia é o que o texto diz, e os textos não tem como os textos ser mais claros. Lá em Mateus 20, fala assim, a igreja não passa pela tribulação. No mesmo texto de Mateus 24 diz que por causa dos eleitos aqueles dias vão ser abreviados. Quem são os eleitos de Deus? Quem são os santos de Deus? Aí vão falar, são os judeus. Não, santos de Deus é a igreja do Senhor. É aquele que entendeu e se rendeu a Cristo. Esses são os eleitos de Deus. Esses são os santos de Deus. Tá bom? Vamos lá. Quem é que não vai se consertar? É. Jesus diz que acerca da volta dele ninguém sabe. Agora eu vou falar uma coisa, olha pra cá. Escatologia não é histórica, é interpretativa, por isso que tem várias correntes. O pré-tribulacionista, ainda que ele não esteja certo, Então ele admite que pode não estar certo. chance da segunda linha de pensamento. No meio da tribulação. Mas se a segunda estiver errada e a primeira estiver certa, não vai ter chance. Ficou meio confuso aqui, né? Se a segunda estiver certa, a primeira estiver certa. Pensa comigo. É melhor você se preparar para uma batalha e essa batalha nunca acontecer do que você ter que batalhar e não estar preparado para a batalha. Nós somos chamados para nos santificarmos hoje e não na grande tribulação. Nós somos chamados para sermos santos hoje e não na grande tribulação. Quem não se santificar hoje, quem não se preparar hoje, não aguenta as dificuldades de hoje. Imagina num período tão difícil desse. Imagina o seguinte, eu sou um soldado, vou entrar no batalhão lá do exército. Aí o comandante vai falar pra mim, não precisa treinar não. No Brasil nunca tem guerra. Não precisa se preparar, não precisa vestir farda, aprender armas, não precisa aprender sobrevivência, porque a gente nunca tem guerra aqui, então não precisa não. Aí estoura uma guerra mundial, esse soldado está preparado? É melhor você estar preparado e não passar do que não se preparar e tiver que passar, tá bom? Bom, tanto Mateus, lá em Mateus, Jesus diz que por causa dos eleitos, aqueles dias vão ser abreviados, como João também diz lá em Apocalipse 13, que a besta vai perseguir os santos e vai vencê-los. Quem são os santos de Deus? Aí eles falam assim, não, são os judeus. Não, então se o anticristo vai perseguir judeus, então ele não é anticristo, ele é antissemita. Anticristo só pode perseguir servos de Cristo. Anticristo é anticristão. Anticristo só pode perseguir servos de Cristo, tá bom? Então, você vê como quando a gente vai para os textos não condiz o que eles nos ensinam? A trombeta vai soar a qualquer momento. A trombeta vai soar a qualquer momento. A Bíblia nos mostra que Jesus volta no tocar da última trombeta, né? 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52 diz assim, eis que eu lhes digo um mistério, o apóstolo Paulo falando, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O texto mostra que a trombeta que soar, que é a trombeta da vinda de Cristo, é a última trombeta. Tá? A última trombeta tocando, a última trombeta que tocar é a vinda de Cristo. Mas veja só, antes da última trombeta,
o texto em Apocalipse, os capítulos de Apocalipse nos mostram pelo menos 6 trombetas que serão tocadas antes da sétima, tá bom? Vamos ler o que acontece, pelo menos nas primeiras trombetas. Apocalipse 8, versículos 7 ao 10, diz assim: O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores, e toda a planta verde. Isso é a primeira trombeta, tá? Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas vivas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. Ele fala como um grande monte em chamas, né? Caindo no mar. Talvez, ou talvez não, o apóstolo não tinha a noção, né, por exemplo, de um meteoro, de alguma coisa assim. Ele podia ter pensado que era um monte, né? Mas pensa bem, tem todas as características de um meteoro, né? Um meteoro caindo no mar e 1/3 do mar se transformando em sangue. 1/3 das criaturas vivas morreu. 1/3 das criaturas vivas. 1/3 das embarcações de todo o mar, do planeta inteiro, foi destruído. Isso na segunda trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. Veja só, isso são as 3 primeiras trombetas. A última trombeta dessa série é a sétima. E olha o que o texto diz sobre a sétima trombeta. Apocalipse 10, versículo 7. Mas, nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério. Lembra que o apóstolo Paulo falou assim? Eis que te digo um mistério. Vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 11, versículo 15 ao 17 diz assim: O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Em qual trombeta? Na sétima. Mas para tocar a sétima, você viu as 3 primeiras? Agora eu te pergunto, as 3 primeiras trombetas já soaram no mundo? Isso não precisa de exegese, tá? Isso não precisa de um estudo profundo para saber que não tocaram ainda. Então, a última trombeta não pode soar a qualquer momento, tá bom? Como a gente foi ensinado. Para tocar a última, tem que tocar a outra 6 primeiro. Aí muitos falam assim: não, mas essa trombeta de Coríntios, essa última trombeta de Coríntios não é a última trombeta de Apocalipse. Você vê como soa estranho? A última de Coríntios não é a última de Apocalipse. Então, se a última de Coríntios não é a última de Apocalipse, então tem 2 últimas. Você vê como não faz sentido? A última é a última. A última de Coríntios é a mesma última de Apocalipse, porque não pode ter 2 últimas. Aí eles falam, não, porque a trombeta de Coríntios não é uma trombeta de juízo. Aí vão contar uma... Pode ver, eles sempre dão uma volta enorme para fugir do que o texto diz. É só ler o texto. Não precisa interpretar. Só leia o texto. Com a mente, peça sabedoria ao Senhor e leia. Você vai ver. Você viu lá, mistério. Eis que digo um mistério em Coríntios, e aqui vai ser revelado em Apocalipse um mistério. Então fica muito difícil a gente achar que a última trombeta pode tocar a qualquer momento, sendo que as outras trombetas não tocaram. Simplesmente, lendo os textos, a gente consegue discernir, entender o que Jesus tentou nos passar. Tentou não, nos passou, né? Quer ver como é que uma heresia é injetada? Estão mandando você se preparar para a volta de Jesus. É assim ou não é? A palavra parece correta, mas é uma heresia que
está sendo injetado e você não percebe. Como eu posso me preparar? Está me preparando se eu não sei a hora que vai acontecer. Sabe que horas que começou o culto aqui? 19 horas. Meu Deus do céu. Começaram a se arrumar 16, 18. Fizeram o cabelo, colocaram roupa, perfume. Porque você sabia a hora que aconteceu o evento no ginásio. Mas alguém sabe a hora que a trombeta vai soar? Então como é que estão mandando você se preparar para algo que você não sabe a hora? Então não dá tempo de se preparar. Tem que andar preparado com a lamparina acesa. Não dá tempo de se preparar, mas tem que estar preparado. Para estar preparado, tem que se preparar. Heresia, é uma heresia mandar se preparar para a igreja se preparar para a volta de Cristo. Como que ninguém no ginásio tão lotado desse não percebeu isso, gente? Pra gente, olha só, é difícil até falar. Como pode falar que é heresia mandar a igreja se preparar, a noiva se preparar para o casamento com Cristo? Bom, enfim. E pra gente, não importa se Jesus volta daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 1 ano, 2 anos, 5 anos, não importa. A gente se prepara todos os dias. A gente vai tirando aquilo que não agrada a Deus da nossa vida todos os dias. A gente vai aprendendo, a gente vai lendo, estudando, praticando, tentando não errar, porque a nossa vida inteira, até se a gente morrer antes de Jesus voltar, a nossa vida inteira, até o final da nossa vida, é uma preparação para encontrar com o Senhor. É uma transformação, é mudança de vida. Para quê? Para encontrar com o Senhor. Toda a expectativa dos judeus, desde o começo, é da vinda do Messias. A nossa preparação, desde que nós nos entregamos, desde que Cristo nos chamou e nós nos entregamos a Ele, é esperando a sua vinda, esperando e nos preparando para a sua vinda. Aí vem e me fala que é heresia falar para a igreja se preparar para a volta de Jesus. É muito complicado, né? Vamos lá. E o povo glorifica, né? Pastor Napoleão Falcão foi feliz em dizer como guardaste a palavra da Ah, consciência da hora, né? Não na hora. e não negaste o meu nome, eu também te guardarei da hora. Sabia. Da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Olha para mim. Bom, vamos lá. O texto que ele está falando é Apocalipse 3:10, tá? Diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Perfeito. É isso que o texto diz, citado, lido corretamente. Porém, vamos relembrar um pouquinho da história do povo de Deus? Israel no Egito, guardado das pragas, as pragas caindo no Egito e o povo de Deus guardado das pragas. Elas não atingiram o povo de Deus, mas o povo de Deus estava lá. Tanto faz, eles foram guardados das pragas ou eles foram guardados nas pragas. O sentido é o mesmo. Não, o sentido é diferente, porque dá uma ideia de ter saído. Não, eles estavam no Egito. As pragas caíram, mas Deus fez distinção entre aquele que não era servo dele e daquele que era servo dele. Veja que quando o anjo passou para matar os primogênitos, aonde tinha a marca do sangue do cordeiro, o anjo, a praga, a 10ª praga, passou por cima e atingiu só quem não tinha a marca do sangue do cordeiro. Eles estavam no Egito, mas foram livres das pragas. Noé foi guardado do dilúvio, mas ele estava onde, pelo amor de Deus? Foi guardado no dilúvio, tanto faz. Ele estava lá, mas o dilúvio não matou Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras. Sadraque, Mesaque e Abednego, guardados do fogo ou no fogo, eles estavam dentro da fornalha.
mas o fogo não os atingiu. Guardados do fogo dentro do fogo. Os apóstolos de Cristo sofreram. Os servos de Deus do primeiro, segundo, terceiro século, hoje, no Oriente Médio, eles sofrem perseguições ferrenhas. Vocês já leram o livro A Era dos Mártires? Você acha que nós somos melhores que esses irmãos? A história. Tem uma história de uma irmã na Era dos Mártires que ela ficou viúva e ela tinha 7 filhos. Preste atenção nessa história. É uma irmã chamada. O nome dela era Felicidade. Existia uma perseguição naquele momento dos crentes. E quando o prefeito da cidade chamou ela para tentar persuadir ela de abandonar a sua fé, primeiro o prefeito da cidade fez promessas para ela. Com certeza ele falou assim: não, abandona esse Cristo, que você vai ter recompensa, você vai receber não sei o quê, talvez livre de impostos. Fez promessas. Viu que ela não cedeu às promessas, então ele começou a fazer ameaças. E a resposta dela é o mais interessante. A irmã Felicidade respondeu assim pro prefeito: você está perdendo o seu tempo, pois se eu sair daqui viva, eu te vencerei. Mas se você me matar, em minha própria morte eu vou te vencer mais ainda. Mas eu não negarei o nome do meu Senhor. Veja só, como o prefeito não teve êxito em convencer a Felicidade a abandonar a Cristo, ele separou ela dos filhos e trouxe os 7 filhos. E fez a mesma coisa, promessas, e os 7 filhos dela, firmes, entendendo aquilo que a mãe os ensinou, eles se mantiveram firmes, não aceitaram promessas nem ameaças. Nenhum só deles vacilou. Por fim, eles foram levados para o imperador Marco Aurélio, que ordenou a morte tanto da irmã Felicidade quanto dos 7 filhos dela. Agora eu te pergunto, nós somos melhores do que esses irmãos? Em Hebreus 11 vai falar de homens e mulheres que o mundo não era digno deles. Mortos ao fio da espada, passaram fome, frio. Leia lá Hebreus 11, os heróis da fé, você vai ver. Caíram mortos na terra, mas estão vivos, nos aguardando diante do trono de Deus. Será que nós somos melhores que esses crentes? Nós não vamos passar pela tribulação, porque o Senhor, como eles pregam, né, que o Senhor vai guardar, vai tirar a sua noiva para não passar a grande tribulação. Essa irmã passou uma grande tribulação. Aí você fala assim: não, mas a grande tribulação vai ser diferente. A grande tribulação vai ser grande tribulação porque vai ser no mundo todo, né? Cristãos são perseguidos por toda a história da igreja. Os apóstolos sofreram. Claro que vai ser um período muito difícil, mas nós temos o Espírito Santo nos guardando, nos fortalecendo, nos ajudando. Para nós é fácil, né? A gente tem liberdade religiosa. Muitos dos pastores ganham muito dinheiro pregando a palavra do Senhor. Nós temos templos luxuosos, ar-condicionado. Vamos para a igreja de carro, né? Chegamos na igreja, tem lanche. Tem tudo que a gente precisa. Bancos confortáveis. Aí vem a tribulação. Aí Jesus nos tira. Fácil para nós, né? Muito fácil para nós. Para nós o evangelho está cômodo, não acham? Se for um grande pregador do evangelho, ganha muito dinheiro. Aí a gente prega o evangelho, muitos ganham muito dinheiro. Aí quando começa a tribulação, Jesus fala assim: não, esses aqui não podem sofrer, eu vou tirar eles pelos textos bíblicos apresentados aqui. Você já entendeu que não é dessa forma. Mais uma vez, eu digo, nós podemos e vamos
os que estiverem vivos vão passar por esse período, tá bom? Vamos finalizar o vídeo, que o vídeo já tá longo demais, né? Preparando para ver o anticristo. Ah, ele tá falando do anticristo de novo. Eu estou me preparando para ver o Rei da Glória. Mais uma vez, nós não estamos nos preparando para ver o anticristo, estamos nos preparando para suportar e vencer o anticristo, mesmo que seja com a nossa morte. E assim nós vamos glorificar a Deus, né? Através, se for necessário, até da nossa morte. Claro, esses homens, a irmã Felicidade e os filhos dela, não eram super crentes. Apóstolo Paulo, diante da sua morte, ele não era um super crente, não era um super homem, ela não era uma super mulher, a irmã Felicidade. Assim como nós também não somos super crentes, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos fortalece e que nos dá condições para passar por essas coisas. Tá bom? Deus nos abençoe, Deus nos guarde, abra o nosso entendimento, leia a Bíblia, faça como os bereanos, ouça, julgue de acordo com a palavra. Para com esse negócio de não julgar. A Bíblia manda, julgueis segundo a palavra. Ouça, julga de acordo com a palavra para ver se a mensagem condiz com o texto bíblico. E segundo os textos que eu passei aqui para vocês, infelizmente, não será fácil, mas nós passaremos pela grande tribulação. Porém, seremos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Esse é nosso alento e isso é o que nos traz paz, tá bom? Se ficou alguma dúvida, manda aí nos comentários, que tem muito texto para embasar. Mas aqui você já viu que já ficou longo o vídeo, né? Então, comenta aí qualquer coisa e a gente vai se falando. Tamo junto, Deus abençoe, fica na paz.